Aliás, o repórter André Hernan, sempre ligado nos bastidores, foi buscar hoje sobre como a derrota, o massacre, o atropelo rubro-negro de ontem repercute no Corinthians. O André Hernan fala com a gente ao vivo da redação da Globo em São Paulo. Bem-vindo à Seleção, Xará! Tudo bem, Xará? Abração para você, para todo mundo aí no Seleção Sport TV. Desculpa, o Corinthians está mais ou menos assim, como eu, entrando assim, meio cambaleando. E de fato, assim, a diretoria, ela está um pouco assim, chateada, bastante irritada. Eu estou usando o chateado aqui só para colocar assim, um termo assim bem prático, com a atuação do time, com o desempenho do time. Não foi algo que caiu bem na direção do Corinthians, mas as reclamações do torcedor, muita gente falando que o Silvinho não tem o tamanho do Corinthians, que o Silvinho não é técnico para o Corinthians, a diretoria não vê dessa forma. A direção do Corinthians dá crédito ao Silvinho, vai dar tempo ao Silvinho, porque além da questão de mercado hoje, quem assumiria o Corinthians tentou o Renato, tentou o Aguirre, contratou o Silvinho. E para não ficar aquela impressão de que, já que não tem os outros, vem você, a direção tem um trabalho que está sendo desenvolvido para o Silvinho, com o tempo. E aí depois vai fazer uma análise no final da temporada. E o presidente Duílio Monteiro Alves, que assim, ele não é da cultura dele, de tomar decisões no calor depois do jogo, ele é muito sereno em relação a isso, entende que o Corinthians pode melhorar com os reforços, principalmente no meio-campo, né, com o Juliano, com o Renato Augusto, que, além de tudo, é uma referência dentro do grupo, para dar uma tranquilizada, junto com o Fagner, com o Gil, com o Cássio, pode reforçar essa questão do vestiário e aí o Corinthians conseguir resultados. E outra situação que o Corinthians também não quer iludir o torcedor é em relação a ganhou uma, ganhou duas, ganhou fora de casa, de repente pensar em Libertadores. O título do Corinthians esse ano é arrumar as finanças. E aí quando você tem um time que tem um trabalho em construção, não é hora de interromper. Então esse é o pensamento hoje da diretoria em relação ao que aconteceu lá. Não gostaram da atuação, principalmente no primeiro tempo contra o Flamengo, mas também não é para derrubar tudo que está sendo construído. Esse negócio de ter tamanho, né, cara? O Carille, quando assumiu o Corinthians, também, em tese, não tinha tamanho para dirigir o Corinthians. Se você confia, se você pesquisou, foi atrás do Silvinho, tem que, no mínimo, dar um tempo para ele mostrar do que é capaz e julgar também a qualidade do seu elenco. Agora, Xará, eu avaliei muito mal aqui, ontem, nas redes sociais, a imagem... Eu só vi a parte final, que era a imagem que estava circulando nas redes sociais. Então, na parte final, sugere que o Gil estava pedindo para o Gabigol tirar o pé. Vamos rodar de novo, porque eu sei que você tem informações sobre isso, sobre como o assunto repercute no Gil. E eu, por exemplo, tenho que me retratar com o Gil, porque quando a gente mostra a discussão no todo, você vê que o papo ali era sobre arbitragem e não pedindo para o Flamengo não estragar o velório. Roda de novo, por favor. Calma, mas calma, tô falando com ele. Todo mundo fala com o juiz. Quer fazer gol. Quer fazer gol, quer fazer gol. Como mais gente foi traída só pela parte final da imagem que circulou ontem nas redes sociais, eu imagino que o Gil não esteja satisfeito com a repercussão do caso. Xará, o que você nos conta? É verdade, o Gil está bastante irritado com essa repercussão de tirar o pé, o Flamengo, o Gabigol tem que tirar o pé, essa parte final, e aí acabou criando uma história que, na verdade, ela começa no meio do primeiro tempo. O Gil tem uma jogada em que o Flamengo pede pênalti, e o Everton Ribeiro, na saída de campo, lá no meio-campo, foi falar com o Voaden, falando daquele lance. Você não marcou aquele pênalti. De fato, não foi pênalti, segundo o próprio Gil, que participou diretamente do lance. Então, o questionamento do Gil começou lá no meio-campo, dizendo... por que toda hora tem que ficar falando com a arbitragem? Deixa o jogo correr. É uma situação em que não precisa ficar toda hora querendo mandar no jogo, querendo apitar o jogo, o Flamengo querer dominar a arbitragem. Essa era a reclamação do Gil. E aí ele encontra com o Gabriel, com o Gabigol, e continua uma discussão. Vocês querem toda hora, vocês querem tudo para vocês? E aí o Gabigol fala, não, a gente só quer fazer gol.
exatamente respondendo a ele, não, a gente não quer mandar na arbitragem, a gente só quer fazer gol. E aí fica aquela parte final, a gente só quer fazer gol, a sensação de que o Gil estava pedindo para eles darem uma segurada. E de fato, o Gil está tentando, como um dos líderes do Corinthians, falar exatamente isso, ó, aqui deixa a arbitragem, vamos jogar bola. E aí o contexto acabou virando outro e o Gil está muito, pelo que eu pude apurar, está muito irritado com isso, porque não é da postura dele. E a nossa edição fez justiça ao Gil. É muito chato você viralizar por algo que você não fez. A nossa edição fez justiça ao Gil. Espero que no grão de areia que a gente tenha a contribuir nessa questão, que a gente tenha feito o nosso trabalho corretamente aqui. Fala, PVC. Eu vou juntar duas frases que a gente ouviu ali, mas a última é mais baixinha. Vocês querem tudo para vocês. Falta, lateral, escanteio. O Gil fala isso. Falta, lateral, escanteio. É esse o tudo que ele está dizendo, que vocês querem tudo para vocês. Sim. Agora, olha, o Corinthians tem um mico na mão ou no banco, né? Eu não me refiro exatamente ao profissional com esses termos, mas é a situação do Luan. Porque o Luan, que já não jogava com o Wagner Mancini, agora não joga com o Silvinho. Então sai técnico, entra técnico e o Luan continua ali, ó, no banco, que é a posição dele. Ele até chegou a jogar no começo com o Silvinho de falso 9. O Silvinho justificou ontem que agora que o Jô se recuperou, o Jô está cumprindo uma função que ele acha importante, está superior ao Luan. E num jogo como o de ontem, contra o Flamengo, o jogador em quem você fez o maior investimento de todo o elenco nesse momento, ele não entra em campo. E é o Luan. E aí é um problema, porque você tem um alto custo, que você tem que pagar, porque não foi o Luan que pediu para vir para o Corinthians, foi o Corinthians que foi lá e contratou. O jogador não joga, se desvaloriza. Como é que está a situação do Luan, meu velho? O Corinthians ainda sonha, ainda acha possível negociá-lo nessas circunstâncias, sem ele entrar em campo? É uma situação complicada, André, porque o Luan é um jogador que é campeão da Libertadores pelo Grêmio, é o rei da América, é aquele jogador que a gente viu, inclusive, chegando à seleção brasileira. O Corinthians apostou que conseguiria recuperar esse jogador. E aí passaram vários treinadores, né? No caso, o Thiago Nunes era o primeiro, depois veio o Mancini, agora o Silvinho, e o Corinthians não conseguiu recuperar o jogador. Mas, ao mesmo tempo, o Corinthians internamente entende que não pode pichotar o atleta, porque é um ativo do clube. E o Corinthians sabe que existe uma pressão da torcida, muitas críticas, tenta, de alguma maneira, blindar o jogador do externo, né, do que vem de fora. Por quê? Porque o Corinthians espera que ele tenha boas atuações quando ele é solicitado, quando ele entra e está com uma participação muito pequena, em porcentagem algo de 26% de todo o tempo que o Corinthians entrou em campo, nessas 14 rodadas, é muito pouco, mas ao mesmo tempo o Corinthians se vê numa situação muito complicada de não poder largar o jogador, de não poder abrir mão do jogador, porque você desvaloriza aquilo que você investiu. Evidentemente, se chegar uma proposta, qualquer proposta que seja razoavelmente boa para você emprestar o Luan, para você, de repente, fazer um negócio, o Corinthians topa, porque sabe quem é um jogador hoje que não faz parte do contexto dos planos daquilo que o Corinthians tenta, que é melhorar o futebol. Então, o Luan é um assunto muito delicado nos bastidores do Corinthians, porque o Corinthians não quer fazer com que o seu ativo seja desvalorizado. É uma situação que só o Luan pode melhorar dentro do Corinthians ou se vier uma proposta muito boa. E olha, se não está jogando hoje, Olino, o cidadão que ontem estava assistindo ao jogo, o Renato Augusto, é mais um a concorrer por espaço no meio-campo, assim como o Juliano também, né? Juliano e Renato assistiram ao jogo, certamente não ficaram com uma boa impressão. E se o Luan não joga hoje, com a chegada do Renato e do Juliano, acho que a vida do Luan fica ainda mais difícil, Lino. Sem dúvida, o Luan era parte de uma ideia que não deu certo no Corinthians, que era mudar o estilo de jogo do time. E ele não vai dar certo mais, a não ser em algumas situações de jogo. Ele, Paulo Henrique Ganso, Jean-Pierre no Grêmio, são caras de situação de jogo. Quando o time ou tiver jogador a mais, ou tiver muito no campo do adversário, ou precisar jogar com aproximação e dominar, quando o outro lado tiver extremamente defensivo e você precisar ter bola no pé, situação de jogo. É o que virou o Luan hoje no Corinthians. E olhe lá, hein? E olhe lá. André. Diga, doutor.
Não, é o seguinte, a gente está em tempo olímpico e no tempo olímpico tem uma coisa que me chama muito a atenção, que a gente sempre procura olhar o outro lado do atleta, né? A gente não olha só desempenho, o desempenho muitas vezes é consequência de como o atleta se sente. E praticamente há um ano nós debatemos sobre o Luan no Corinthians, mas pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que olha-se muito pouco o seguinte, como está o Luan? Como é que ele está se sentindo? O que tem passado pela cabeça dele? O Lino pontuou agora que ele é um jogador de situações. Ok, então vamos por esse caminho do Lino. Mas será que ele, nessas situações, é visto por um técnico como um jogador a ser aproveitado? Me parece que a gente despreza muito esse aspecto. A gente chega e diz, o Luan entra, não joga bem, o Luan entra, não joga bem, e se repete. Mas em nenhum momento fala assim, caramba, como é que ele está? Como é que está a cabeça dele? De um cara que em 2017 foi eleito o melhor jogador da América, em 2016 botou uma medalha olímpica no peito, no Maracanã, e depois a carreira estacionou e agora ela está em declínio, não é? Porque ele não consegue dar resposta. Esse cara está bem, esse cara está animado, esse cara está confiante. A gente aborda muito pouco isso, sabe por quê? Porque a gente reserva isso para os atletas que estão nas Olimpíadas. E jogador de futebol não entra muito nessa conta. Ele teve um pedaço de reação. Ele teve um momento de reação, Paulinho. Porque o episódio dele com o Mancini, em alguns jogadores no período Mancini, o Corinthians não acreditava. O Ederson, que está no Fortaleza, fazendo um campeonato monstruoso, o Corinthians não acreditou. Pois é. A comissão técnica do Mancini não acreditou. Agora, o Luan chegou um momento. Quando o Mancini chegou no Corinthians, ele deu 5 jogos seguidos para o Luan e depois o Luan não aproveitou e ficou do lado de fora. Quando começou esse ano e o Mancini chegou a dizer, eu estou dando 5 jogos para todos, o Luan chegou para ele e disse, você não me deu 5 jogos. E ficou a resposta de que deu lá no começo. Aí o Mancini conversou com ele e ele reagiu. Foi um momento no Campeonato Paulista em que ele começou a entrar no time, fez aquele gol de placa contra o São Paulo. Não é que ele voltou a jogar como o Luan jogava em 2017, que isso nunca aconteceu. E acho que, como no caso do Paulo Henrique Ganso, o Luan é muito refém do próprio sucesso do Luan. A gente compara o Luan com o Luan. E o Luan não vai ser igual àquele, não vai mais. Mas ele foi útil em alguns jogos, mas ele não conseguiu regularidade. E aí, à medida em que você reage e sai do time de novo, acho que o normal é o abatimento. O Luan vai ter que reagir, ele com o espelho dele. Espelho meu, onde é que está o Luan que tinha em 2017? Ô, Paulo, me permita, mas muitas vezes a reação não é possível só olhando para o espelho, não. A reação passa com a construção de um cinturão para poder ajudar. Você mesmo acabou de dizer que teve uma conversa com o Mancini e aí ele reagiu. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente fica Quando eu falo do espelho, é uma imagem. Com perdão da redundância, quando eu falo do espelho, é só a construção de uma imagem. Ele pode ter alguém, um psicólogo que ajude. Pode ter uma questão dele com ele. Exato, e eu acho que essa questão no futebol a gente menospreza. Entende? Então, assim, vou dar 5 jogos para cada um. Esse respondeu, aquele não respondeu. Cara, às vezes o cara não consegue. Eu não estou aqui defendendo o Luan, estou só dizendo que a observação sobre o desempenho do Luan, ela me parece que sempre se repete. Ele não joga. Ele tem que jogar nesse modelo. Cara, e às vezes é um problema muito maior. Às vezes é um problema que está aqui dentro e que o cara mesmo não consegue expressar. Entende? E aí, se ninguém conseguir criar uma situação, formar um cinturão para que ele se expresse, não é com a bola nos pés, é fora do campo. Aí vamos ficar andando em círculos aqui. Chegou o Silvinho, o Luan perdeu espaço. Amanhã sai o Silvinho, entra outro e o Luan não tem espaço. E a gente não evolui, não trata da pessoa, porque a gente só se preocupa com o atleta. Mas talvez, talvez também seja uma questão bem menos complexa de um atleta que viveu 2, 3 temporadas maravilhosas e talvez não seja capaz de repeti-las. Isso acontece em todos os esportes. E no futebol isso é muito comum. Até agora, inclusive, o fora da curva da carreira do Luan foi justamente 2017.
Foi o ano fora da curva dele. Infelizmente, ele não conseguiu manter aquele patamar.